Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a esta pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da semana. É uma satisfação ser sambista, é uma satisfação ser compositor, uma satisfação estar rodeado de vocês todos, são meus amigos, meus admiradores. Isso para mim é uma beleza, uma vida melhor do que essa. Mas eu, antes de terminar, eu queria mostrar mais um sambinha novo para vocês. E nós queremos conhecer. Posso mostrar? Esse sambinha foi feito de presente para mim mesmo no meu aniversário. Eu fiz aniversário dia 11, não tinha nada para dar, a mim mesmo dei um samba. Fiz no dia 7, para cantar no dia 11. Esse samba chama-se As Rosas Não Falam. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. Volta ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar pra mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. O autor desse sambinha, cantor, compositor, violonista, poeta, sambista, boêmio e um dos fundadores da Estação Primeira de Mangueira, compôs mais de 500 canções, alguns dos mais belos sambas da música brasileira. Adorava Bilac, lia Padre Vieira. Foi homenageado por Carlos Drummond de Andrade, amigo de Pixinguinha, admirado pelo maestro Villa-Lobos. Ainda assim, na maior parte da sua vida, o que fez foi trabalhar como pedreiro, contínuo e lavador de carros. Foi durante 40 anos o maior desperdício da música popular, sem poder exercer uma carreira por conta de uma série de preconceitos. Por morar no morro, ter empregos apequenados ante a visão da aristocracia, viver nos botequins da cidade, isso fez com que ele não tenha tido uma carreira com reconhecimento suficiente em vida para viver como Noel Rosa, Ari Barroso, Lamartine Babo e Dorival Caymmi, por exemplo. Todos seus contemporâneos. Todos brancos. Mas nenhum deles morreu pobre, morando numa casa doada pela Prefeitura do Rio de Janeiro e não podendo receber em vida o título pelo qual é reconhecido o maior sambista da história da música. E é ele, o poeta nascido no bairro do Catete, o eterno marido de Dona Zica, a personalidade do episódio dessa semana. Com vocês, Angenor de Oliveira, ou simplesmente Cartola. Sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A frase de Nelson Sargento afirmando que Cartola não existiu, foi um sonho que a gente teve, talvez corasse o reservado e tímido Angenor de Oliveira, que passou para a história da MPB como Cartola por causa do chapéu coco que usava quando pedreiro para se livrar do cimento no cabelo. Cartola nasceu no início do século num bairro de classe média pelo fato de ser neto do cozinheiro do senador Nilo Peçanha, que se tornaria depois presidente e levaria o seu avô para o Palácio do Catete. O pai de Cartola, Sebastião Joaquim de Oliveira, que era primo da sua mãe, Aida Gomes de Oliveira, veio de Campos para se casar e, na hora de assinar os documentos, teve que confessar à frente do juiz que era analfabeto. Segundo a amiga e biógrafa de Cartola, Marília Barbosa, nesse momento, o seu Sebastião declarou que nunca mais passaria tal vexame na frente de outra pessoa. Então, o pai de Cartola matriculou-se no Liceu de Artes e Ofícios, aprendeu português, francês e música e tomou gosto pela poesia. Paixões que passou para o filho, que com ele aprendeu os rudimentos do violão e tomou gosto por poetas que o acompanharam pela vida.
Cartola era o mais velho dos 8 filhos que o casal teve. A família, por parte da sua mãe, era de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e seus antepassados foram escravos do Barão de Carapebus. Aos 8 anos de idade, a família de Cartola se mudou para o bairro de Laranjeiras, onde ele entrou em contato com os ranchos carnavalescos. E foi num desses ranchos, o Arrepiados, onde começou a tocar cavaquinho, instrumento musical que lhe foi dado pelo pai quando tinha somente por volta de 8 anos de idade. Cartola era tão entusiasmado pelo Arrepiados que mais tarde, ao participar da fundação da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, sugeriu que as cores desse rancho, o verde e rosa, fossem as mesmas daquela agremiação de samba que nascia então. E hoje sabemos que o verde e rosa é um dos mais reverenciados símbolos no mundo do samba. Eu morava no Catete, depois mudei para Laranjeira. E lá tinha 2 ranchos, tinha a União da Aliança e tinha os Arrepiados, que era verde e rosa. Eu gostava desse arrepiado. Em 1919, movidos por dificuldades financeiras, a família de Cartola foi para o Morro da Mangueira, então uma pequena favela que nascia com menos de 50 barracos. Logo, outro morador da Mangueira, Carlos Cachaça, 6 anos mais velho que Cartola, se tornaria, além de amigo por toda a vida, o seu parceiro mais constante em dezenas de sambas. Comecei a me interessar pelo samba desde que eu mudei para Mangueira, com 11 anos. Cheguei lá, eu já tinha o sangue de boêmio, né? Estava na alma, no sangue, que meu pai era tocador de cavaquinho no Catete. E eu ouvia aquelas rodas de samba, mas era criança, não podia me meter, eu ficava de longe, né? Mas apreciava até alta madrugada. Aos 15 anos, a mãe de Cartola morreu. Nessa época, Cartola havia abandonado os estudos, tendo concluído apenas o 4º ano primário. Começou a trabalhar ao mesmo tempo em que se inclinava para a vida boêmia. Trabalhou como aprendiz de tipógrafo e finalmente como pedreiro. Os conflitos crescentes com seu pai, que desaprovava sua iniciação na malandragem na vida noturna, fez com que fosse expulso de casa. O pai se mudou, na verdade, com os irmãos e Cartola ficou sozinho no morro. 15 anos minha mãe morreu. E me aborreci com meu pai e ele me botou de casa para fora. Meu pai mudou-se com minhas irmãs, que eram menores. Eu fiquei só no morro, sem família, sem ninguém. Mas guardei uma palavra que ele me disse quando ele mudou-se no morro. A mim não, disse a vizinha lá. Ele saía do morro e deixava uma oliveira para fazer a vergonha da família. Nesse período, entre os 15 e 17 anos, Cartola passou a levar uma vida que chamavam de vadiagem, bebendo e namorando, frequentando zonas de prostituição e contraindo doenças venéreas. Perambulava pela noite e dormia em trens de subúrbio. Foram hábitos que o levaram a ficar fraco fisicamente, doente e mal alimentado, sozinho no seu barraco. Uma vizinha chamada Deolinda, 7 anos mais velha, casada e com uma filha de 2 anos, passou a cuidar dele. Deolinda tinha 25 anos, Cartola tinha 17. Mas 25 anos, naquele tempo, ia envelhecida pela pobreza e tal, era uma senhora. O marido dela, quando tomou conhecimento da situação, entrou pelo quarto dele adentro para tomar satisfações. Quando completou 18 anos, os dois decidiram viver juntos. Deolinda deixou o marido, levando a filha, que Cartola criaria como sua. O barraco, dividido por Cartola e Deolinda, era habitado por mais gente, todos sustentados pela dona da casa, que lavava e cozinhava para fora. Cartola trabalhava como pedreiro apenas esporadicamente, preferindo tocar violão nos bares da região. Cartola torna-se aí figura cativa nas rodas de samba e começa a ensaiar suas primeiras composições e acordes no violão, sempre ao lado do grande amigo Carlos Cachaça. Comecei a fazer música com Cartola quando ele tinha uns 14 anos. Porque há coisas que não foram registradas e que não apareceram em termos assim de conclusão que nós fizemos, porque naquela época eu fazia um verso, ele fazia outro. Cartola integrava uma turma de brigões e arruaceiros que, não por acaso, formaram o Bloco dos Arengueiros em 1925 para brincar o carnaval.
Esse bloco seria o embrião do Grêmio Recreativo Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, fundada em 28 de abril de 1928, ao lado de Saturnino Gonçalves, Marcelino José Claudino, Francisco Ribeiro, Zé Espinguela e Pedro Caymmi, entre outros. A Mangueira foi a segunda escola de samba do Rio de Janeiro e a primeira que criou a ala de compositores, incluindo mulheres na sua ala de composição. Cartola assumiu a função de diretor de harmonia da escola e permaneceu nessa posição até o fim da década de 40. O nome Estação Primeira de Mangueira foi escolhido porque, contando a partir da central do Brasil, o Morro de Mangueira ficava na primeira estação de trem de um lugar em que havia samba. Cartola compôs Chega de Demanda, o samba escolhido para o primeiro desfile da escola e que só seria gravado pelo compositor em 1974 para o disco Histórias das Escolas de Samba Mangueira. Chega de demanda, chega. Com este time temos que ganhar. Somos da estação primeira. Salve o Morro de Mangueira. Chega de demanda, chega. A partir de escolas como Mangueira e Portela, as favelas e bairros populares não poderiam mais ser acusadas de barbárie, violência, incivilidade. Esses lugares se tornariam altamente civilizados. No tempo que o samba era um samba lento, calmo, era samba de quadra. Quando ia se lançar um samba novo, o autor chegava e distribuía as letras. As pastoras formavam um círculo, deixando o centro livre, onde ficava só o diretor de harmonia e algum auxiliar de harmonia. Aí entrava 2 violões, um cavaquinho e um pandeiro, cantando o samba que ia ser lançado. Ninguém podia cantar. A única coisa que podia fazer era um ligeiro movimento com o corpo. Quando eles cantavam exaustivamente, que eles viam que as pastoras estavam ansiosas porque já tinham aprendido a música, aí o diretor de harmonia dava um apito longo. O coro entrava junto com a bateria que estava parada. Você se arrepiava todo. Aí todo mundo cantando e contando com vontade, né? Porque é feito um cavalo garanhão que está preso na cerca, né? Soltou, ele faz miséria. No início da década de 30, Cartola se tornou conhecido fora da Mangueira, quando foi procurado por Mário Reis para compor uma música. O sambista vendeu os direitos de gravação do samba Que Infeliz Sorte. Cartola assinava então Angenor de Oliveira, e o samba foi comprado por R$300 mil, mas acabou sendo lançado por Francisco Alves, pois não se adaptava à voz de Mário Reis. Que vale que o meu coração para resistir esta paixão é forte. Se não passava as maiores dores pela ingratidão que me fez... A prática era muito comum nesse período da era do rádio do Brasil e representou a entrada de Cartola no meio artístico. Cartola vendeu outros sambas a Francisco Alves, maior ídolo da música brasileira então, cedendo apenas os direitos sobre a vendagem de discos. Nesse comércio, que serviu para projetá-lo entre os sambistas na cidade, Cartola conservava sua autoria. Nesse período, no entanto, Cartola conheceu Noel Rosa, com quem compõe Não Faz Amor e Qual Foi o Mal que Eu Fiz, ambas gravadas por Francisco Alves em 1932. Também nesse ano, o cantor compõe um dos seus maiores sucessos, Divina Dama. Em 1933, esse samba foi seu primeiro sucesso comercial. Nos anos 30, as composições de Cartola ainda são gravadas por nomes como Carmen Miranda, Silvio Caldas e Aracide Almeida. Todo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei.
eu dancei com você, divina dama. O coração queimando, deixando todo acabado e o baile encerrado, atordoado fiquei. Com Noel Rosa, conhecido como o poeta de Vila Isabel, Cartola compôs Tem um Novo Amor, gravada por Carmen Miranda na gravadora Victor em 1932. Tenho novo amor, que vive pensando em mim. Não quer me ver triste nem zangada, gosta que eu ande assim engraçada. Tenho novo amor. Não Quero Mais, samba composto com Carlos Cachaça e Zé da Silva, foi gravado em 1936 por Aracide Almeida e regravado em 73 por Paulinho da Viola, com o título alterado para Não Quero Mais Amar a Ninguém. Quero mais amar a ninguém. Não fui feliz, o destino não quis, o meu primeiro amor morreu como a flor, ainda em botão, deixando espinhos que dilaceram meu coração. Não quero mais, não quero mais amar a ninguém. Em 1940, Cartola foi convidado pelo maestro e compositor Heitor Villa-Lobos, seu admirador, a formar um grupo de sambistas, entre eles Donga, Pixinguinha, João da Baiana, para fazer algumas gravações de música popular brasileira para outro maestro mundialmente famoso, o norte-americano Leopold Stokowski, que percorria a América Latina recolhendo músicas nativas, realizadas a bordo do navio Uruguai, ancorado no pier da Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Dos sambas que Cartola gravou a bordo do navio, Quem Me Vê Sorrindo, composto com Carlos Cachaça, saiu em um dos 4 discos lançados comercialmente apenas nos Estados Unidos pela gravadora Columbia, chamados Brazilian Native Music. Quem me vê sorrindo pensa que estou alegre. Meu sorriso é por consolação, porque sei conter para ninguém ver o pranto do meu coração. Segundo Marília Barbosa, autora do livro Cartola, Os Tempos Idos, a novidade que interessou a essas estrelas do rádio que passaram a gravar os sambas de Cartola é que o compositor fazia um samba diferente do machixe de compositores como Donga. A autora conta que havia um cansaço de todo mundo em gravar músicas como Pelo Telefone. Cartola então aparece com esse samba diferente que vinha de uma tradição dos negros bantos, que só apareceram depois da abolição e começaram a botar letra profana nos batuques da macumba. E isso era uma grande novidade. O compositor também atuou como cantor na rádio, apresentando músicas suas e de outros compositores. Em 1940, criou com Paulo da Portela o programa A Voz do Morro, na Rádio Cruzeiro do Sul, no qual apresentavam sambas inéditos, cujos títulos deviam ser dados pelos ouvintes. O programa premiava o ouvinte que tivesse sugerido o título escolhido para o samba. Já em 41, Cartola formou junto com Paulo da Portela e Heitor dos Prazeres o conjunto Carioca, que durante um mês realizou apresentações em um programa de rádio na Rádio Cosmos, na cidade de São Paulo. Em 1942, o samba Não Posso Viver Sem Ela, feito em parceria com Alcebiades Barcelos, foi lançado no famoso disco Ai Que Saudades da Amélia, de Ataúfo Alves. Tive que contar a minha vida a esta mulher fingida que me faz sofrer. Esta dor que tanto me crucia roubou toda a alegria
do meu viver. Pode ser que ela ouvindo os meus atos volte ao lar pra viver em paz. Passada essa fase, em meados dos anos 40, quase se vai embora a carreira de Angenor. Depois de ter vendido vários sambas, ganhado pouco dinheiro e nunca gravado um disco, Cartola enfrenta uma série de problemas pessoais, como a morte da primeira mulher, Deolinda, vitimada por um infarto. Desentendendo-se com o pessoal da Mangueira, no qual o sambista viu seu samba ser desqualificado pelo júri que julgou as músicas concorrentes ao enredo que representaria a escola de samba no Carnaval de 47, Cartola vai morar em outro bairro, o bairro do Caju, e fica sumido por quase uma década. Ele se afastou dos amigos e passou a se afogar ainda mais no álcool. Acrescenta-se a isso a doença que lhe deixou sequelas pelo resto da vida, uma delas no nariz. Cartola teria sido acometido por rinofima, uma doença que atinge o rosto e provoca infecções e abscessos, resultante da progressão da acne rosácea, uma doença que é agravada pelo alcoolismo. Por consequência, o Cartola ficou muito magro, perdendo os dentes. Quando a doença se agravou ainda mais, deixou o nariz do Cartola feito uma couve-flor negra. Distante de todos, chegaram a dizer que Cartola estava morto. E quase foi, porque nesse período enfrentou também uma meningite, ficando 3 dias em estado de coma e 1 ano andando de muletas. Cartola viveu um período difícil em sua vida. O sambista morava nessa favela no bairro do Caju e passou a habitar lá com a sua nova mulher, chamada Donária. Nesse período ele só conseguiu trabalhos modestos, como de lavador de carros e vigia de edifícios. Mas a entrada na cena de uma nova e definitiva mulher na sua vida foi o que alterou seu destino. Quando Eusébia Silva do Nascimento, mais conhecida como Zica, o encontrou, o sambista estava em um estado lastimável, entregue à bebida, desdentado e sobrevivendo de biscates. Nós conhecíamos desde criança, né? O Cartola, vivíamos ali no morro, né? Ele aí casou-se com uma moça, eu também casei com outro rapaz. Saí do morro, nós ficamos separados aquele tempo todo. Depois eu fiquei viúva, ele também ficou viúvo. Um dia nós encontramos na casa da minha irmã, ele aí jogou aquele paquinho dele, eu também que estava à toa. Está chegando o momento de irmos pro altar, nós dois. Mas antes da cerimônia, devemos pensar. E depois, terminam nossas aventuras. Chega de tanta procura. Nenhum de nós deve ter mais alguma ilusão. Devemos trocar ideias e mudarmos de ideias, nós dois. E se assim procedermos... Dona Zica levou Cartola de volta ao Morro da Mangueira, onde o casal se instalou em uma casa na subida do morro, perto da quadra da escola de samba e próximo da casa de Carlos Cachaça e Menina, irmã de Zica. Com Zica, Cartola viveria até o fim dos seus dias, sem, no entanto, deixar filhos naturais. Em 1957, Cartola trabalhava como vigia e lavador de carros dos moradores de um edifício em Ipanema. Nessa função, foi identificado em uma madrugada pelo jornalista Sérgio Porto, conhecido como Stanislau Ponte Preta, que havia dado ao sambista anos antes o apelido de Divino Cartola. Ao ver o compositor magro e maltrapilho num macacão molhado, Stanislau decidiu ajudá-lo, começando por divulgar a redescoberta que fizera do sambista. O reencontro com o jornalista foi definitivo para a retomada da sua carreira como músico e compositor. A promoção rendeu então algumas apresentações de Cartola na rádio Mairinque Veiga e em restaurantes, além de matérias em jornais e revistas. Stanislau Ponte Preta também arranjou para o sambista um emprego de contínuo no jornal Diário Carioca em 58 e no ano seguinte no Ministério da Indústria e Comércio. Em 58 foram gravados seus sambas Grande Deus e Festa da Penha, respectivamente por Jamelão e Ari Cordovil. Em 60, Nuno Veloso gravou Vale do São Francisco,
parceria de Cartola com Carlos Cachaça. Meu e de Carlos Moreira de Castro, o Carlos Cachaça, para a Estação Primeira em 1948. Não há neste mundo um cenário tão rico, tão vaio e com tanto esplendor. Nos montes, onde jorram as fontes e quadros sublimes de um santo pintor. Pergunta o poeta esquecido, quem fez esta terra de riquezas mil? Responde soberbo o camestre. No início da década de 60, Cartola se tornou o zelador da Associação das Escolas de Samba, localizada num velho casarão no centro do Rio de Janeiro, e que se tornou ponto de encontro de sambistas de toda a cidade. Além das rodas de samba do local, Dona Zica, que era uma exímia cozinheira, passou a servir uma sopa aos participantes. Estimulado por amigos, Cartola e Dona Zica resolveram aplicar a fórmula música-comida em um sobrado na Rua da Carioca, também na zona central do Rio, em 63. A iniciativa contou com o apoio financeiro de empreendedores considerados mangueirenses de coração, como o empresário Renato Agostini. E assim nasceu o restaurante Zicartola, que se tornou um marco na história da música popular brasileira no início da década de 60. Além da cozinha administrada por Dona Zica, Cartola fazia às vezes de mestre de cerimônias, proporcionando um encontro entre sambistas do morro e compositores e músicos de classe média, especialmente ligados à bossa nova, além de poetas, letristas como Hermínio Belo de Carvalho e jornalistas musicais como Sérgio Cabral. Velhos bambas como Nelson Cavaquinho e Zequete se juntavam a novos talentos, como Elton Medeiros e Paulinho da Viola, apontado pelo próprio cantor como seu sucessor. Além dessa presença constante de alguns dos melhores representantes de samba do morro, diferentes gerações de músicos passaram a se encontrar ali, como Elisete Cardoso, Carlos Lira e Nara Leão, por exemplo. Dessa nova geração de músicos, Nara Leão foi uma das primeiras a gravá-lo, quando incluiu no seu primeiro LP a maravilhosa música O Sol Nascerá, composta por Cartola e Elton Medeiros em cerca de 30 minutos lá no Zicartola, num desafio proposto pelo amigo Renato Agostini. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. A sorrir eu pretendo levar a vida, pois chorando eu vi a mocidade perdida. Fim da tempestade, o sol nascerá. Fim desta saudade, hei de ter outro alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Essa mesma facilidade para compor, Cartola experimentaria em Alvorada, um samba feito a 6 mãos. A primeira parte foi composta com Carlos Cachaça. Quando mostraram a Hermínio Belo de Carvalho, esse escreveu os versos da segunda parte, que Cartola musicou na hora. Alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E
a natureza sorrindo, tingindo a alvorada. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente dissabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo. Você também me lembra. Moda no Rio de Janeiro, o Zé Cartola inaugurou um gênero de casa noturna que viria a se propagar nas décadas seguintes. Apesar disso, o bar durou pouco tempo e, mal administrado, fechou as portas após 2 anos de existência. Claro que eu fui no Zé Cartola. Eu devo ter ido lá umas 4 vezes e fiquei encantado com o clima que tinha no Zé Cartola, que o Zé Cartola era um lugar de poesia, né? Aqueles compositores maravilhosos, sempre ali, todos juntos. E todo mundo naquela época era a favor de um negócio, derrubar os homens verdes. E lá era um ponto importante de resistência cultural, embora os compositores que frequentassem. Não tinha essa coisa de política, né? Eles faziam a música. Mas os intelectuais de esquerda iam todos para lá. Em 64, Cartola e Dona Zica se casaram oficialmente e o sambista atuou no filme Ganga Zumba de Cacá Diegues, no papel de um escravo. Ele já havia atuado discretamente antes em Orfeu Negro e ainda participaria de Os Marginais. Em 65, foi lançado o álbum com gravações do show Opinião do ano anterior, realizado entre Zequete, João do Vale e Nara Leão. É importante lembrar que essa incluiu O Sol Nascerá no seu primeiro LP, e essa gravação foi fundamental para tornar Cartola conhecido pelo público de classe média da época, projetando ele profissionalmente nesse meio. Em consequência do prestígio que ganhou, Cartola chegou a ter seu nariz retocado pelo célebre cirurgião plástico Ivo Pitangui. Em 65, Cartola iniciou a construção de uma casa verde-rosa ao pé do Morro da Mangueira, num terreno que foi doado pelo então Estado da Guanabara. Naquele mesmo ano e no ano seguinte, Cartola fez participação em 2 discos de Elisete Cardoso, que gravou o samba Sim, parceria do compositor com Oswaldo Martins e Leni Andrade. Deve haver o perdão para mim, senão nem sei qual será o meu fim. Para ter uma companheira, até promessas fiz, consegui um grande amor, mas eu não fui feliz. E com raiva para os céus, os braços levam. 1968 foi o ano em que Cartola participou em 2 faixas do LP Fala Mangueira, que reuniu, além dele, Nelson Cavaquinho, Carlos Cachaça, Clementina de Jesus e Odete Amaral. Em 70, Cartola protagonizou uma série de apresentações promovidas pela União Nacional dos Estudantes, intituladas Cartola Convida, na Praia do Flamengo, onde recebia grandes nomes do samba. E também nesse ano, a Abril Cultural lançou um volume dedicado à sua obra na série História da Música Popular Brasileira, na qual o sambista interpretou Preconceito, de sua autoria. Mas a consagração definitiva viria somente em 74, alguns meses antes de completar 66 anos, quando o sambista finalmente gravou seu primeiro disco solo, chamado simplesmente Cartola, que foi lançado em uma iniciativa do pesquisador musical, produtor de discos e publicitário Marcos Pereira, que lançou um disco por sua gravadora de mesmo nome. Nada consigo fazer quando a saudade aperta.
minha inspiração, sintoma de selva. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio, me faltando as tuas carícias. As noites são longas e eu sinto mais frio. Procuro afogar no álcool a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. A autora Marília Barbosa disse que quando o disco foi lançado, assustou os pesquisadores, os críticos e o público em geral com 12 faixas que eram excelentes. O disco, que recebeu vários prêmios e foi considerado um dos melhores daquele ano, reuniu uma coleção de obras-primas de Cartola e uma equipe de instrumentistas de primeira linha no acompanhamento. O sambista interpretou Acontece, Tive Sim e Amor Proibido. O Sol Nascerá, além de outras preciosidades como Festa da Vinda e Quem Me Vê Sorrindo. Esquece nosso amor, vê se esquece, porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio. Em 74, durante uma entrevista ao radialista e produtor Luiz Carlos Saroldi, em um programa especial para a Rádio Jornal do Brasil, Cartola apresentou 2 sambas ainda inéditos, As Rosas Não Falam e O Mundo é um Moinho. Além desse registro em rádio, O Mundo é um Moinho tem um registro incrível e emocionante, que coloca Cartola ao lado de seu pai, depois de anos sem se verem. Eu queria apresentar a vocês aqui meu pai. Mas engraçado, quando eu era criança, eu também não fazia nada que prestasse. Todo meu era mal feito, eu não gostava de estudo, era levado. Ele não gostava de estudar? Não. Então ele passou a me dar lições em casa. Chegava à noite e me dava 2 horas de lições. Mas eu pouco prestava atenção às lições, que ele me dava lição. Eu estou estudando aqui, ele está tocando violão. Então eu não sabia se eu aprendi a ler ou se aprendi a tocar violão. O que o senhor quer que eu cante para o senhor? Um samba, né? Hein? Mas qual é o senhor gosta? Esse o Moinho, o Mundo é um Moinho. Ah, bom. Ainda é cedo, amor. Mal começastes a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a sua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Ouça-me bem, amor. Preste atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares estás à beira do abismo, abismo.
cavaste com os teus pés. Paulinho da Viola testemunha lindamente sobre a beleza dessa música e exemplifica como é difícil cantar as canções de Cartola, lembrando-se de um fato acontecido em 65. Paulinho da Viola conta que fazia entrevistas para um programa de TV na TV Cultura quando receberam Cartola. Num dado momento, ele tomou a frente e disse que queria cantar um samba novo. Aquilo não estava no roteiro, não sabiam o que fazer, mas o diretor mandou seguir em frente. Foi a primeira vez que Paulinho ouviu As Rosas Não Falam. Ele conta que os que estavam ali presentes, os diretores, o pessoal da técnica, todos ficaram sem ter o que falar, porque aquele samba comoveu a todos. Paulinho da Viola teria ficado tão tocado que não conseguia cantar essa música, pois se emocionava sempre que tentava, e só conseguiu cantar e gravá-la muito tempo depois. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim, volto ao jardim com a certeza que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, que bobagem as rosas não falam. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubou de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristos e quem sabe sonhavas meus sonhos por fim. Bate outra vez com esperanças o meu coração. Em 76, a mesma gravadora, Marcos Pereira, lançou o segundo LP, também intitulado Cartola. O sucesso do álbum foi puxado por uma das suas mais famosas criações, As Rosas Não Falam, que foi incluída na trilha sonora de uma novela da Rede Globo. O disco é considerado pela revista Rolling Stone como o 8º melhor disco da história da música nacional. Nesse segundo disco, Cartola interpreta, entre outras canções, a música Insaboa e também a incrível Preciso Me Encontrar, de Candeia. Preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar. Finalmente, Cartola estava vivendo a grande popularidade que mereceu a vida inteira.
Isso fez com que realizasse seu primeiro show individual no Teatro da Galeria, no bairro do Catete, acompanhado pelo conjunto Galo Preto. O show foi um sucesso de público e se estendeu por 4 meses em várias partes do país. Em 77, Cartola finalmente voltou a desfilar pela Mangueira após 28 anos de ausência no desfile da escola que ajudou a fundar. Ainda nesse ano, a gravadora RCA lançou Verde Que Te Quero Rosa, seu terceiro disco solo, com igual sucesso de crítica. Um dos grandes destaques desse álbum foi Autonomia, com arranjo do maestro Radamés Inátali. É impossível nesta primavera, eu sei. Impossível, pois longe estarei. Mas pensando em nosso amor, amor sincero. Ai, se eu tivesse autonomia, se eu pudesse gritaria, não vou, não quero. Escravizaram assim um pobre coração, é necessária nova abolição para trazer de volta a minha liberdade. Em 78, quase aos 70 anos, Cartola e Dona Zica se transferiram da Mangueira para uma casa em Jacarepaguá, buscando um pouco mais de tranquilidade, na tentativa de Cartola continuar compondo. Eles, no entanto, sempre voltavam para visitar os amigos no morro onde cresceu Cartola e se tornou famoso. Em novembro desse ano, em comemoração ao seu 70º aniversário, Cartola recebeu uma grande homenagem na quadra da Mangueira. O sambista, no entanto, já estava doente. Foi diagnosticado com um câncer na tireoide e operado no mesmo ano. Em 79, lançou seu quarto LP, Cartola 70 anos, com músicas como Enquanto Deus Consentir e Fim da Estrada. Com Nelson Cavaquinho, compôs apenas Devia Ser Condenada, gravada pelo parceiro na década de 80. A carreira de Cartola não iria longe. Ele sabia que sua doença era grave, mas manteve segredo sobre ela todo o tempo. Para todos, dizia que tinha uma úlcera. Infelizmente não iremos ao fim da estrada. Eu bem sei, estás cansada e eu também cansei. Só peço que respeites o nome que te dei. E pelo amor de Deus, não negues que te amei. Já me convenço bem melhor não ter partido. Vejo agora o resultado. Nós somos dois perdidos. Faz o que te digo, amor. Vai, voltes daqui. Eu quero te ver contente, te ver alegre. 3 dias antes de morrer, Cartola recebeu de Carlos Drummond de Andrade sua última homenagem em vida. Ao saber que Cartola estava doente, Drummond decidiu escrever-lhe uma homenagem. Em seus derradeiros momentos de lucidez, em sua cama no hospital, Cartola ainda pôde lê-la, transformando-a em sua última felicidade. Cartola morreu de câncer em 30 de novembro de 1980, aos 72 anos de idade. O seu corpo foi velado na quadra da Estação Primeira de Mangueira. Durante os anos seguintes, viriam homenagens póstumas, discos e biografias que o confirmaram como um dos maiores nomes da música popular brasileira. Em 81, Arthur Oliveira concluiria o samba Vem, que Cartola deixara inacabado. Em 88, para comemorar o 80º aniversário de seu nascimento, a gravadora Som Livre lançou o songbook Cartola, Bate Outra Vez, que trazia Caetano Veloso, Gal Costa, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Luiz Melodia, Dona Ivone Lara, Bete Carvalho, Nelson Gonçalves, Paulo Ricardo e Cazuza. Em 2007, foi lançado o filme Cartola, Música para os Olhos, com direção de Lírio Ferreira e Hilton Lacerda, do qual saíram alguns dos trechos de áudio presentes nesse episódio. A obra de Cartola
tem um significado especial na narrativa da evolução do samba. O estilo inconfundível das suas harmonias, melodias e letras traduz a poética do trovador da Mangueira, que sozinho em parceria com Carlos Cachaça, Elton Medeiros, Nuno Veloso, Hermínio Belo de Carvalho, influencia novas gerações de sambistas, em especial Paulinho da Viola. Suas composições atravessam décadas e se atualizam a cada regravação. Apesar de sempre ser lembrado ou se falar em carnaval, por ser membro fundador da Mangueira, Cartola era um não adepto do Partido Alto, preferindo as dissonâncias de melodias mais elaboradas e letras mais etéreas. Muita herança da admiração por poetas como Olavo Bilac e Carlos Drummond de Andrade. O que foi dito pelo crítico José Ramos Tinhorão sobre seu primeiro disco é uma bela síntese desse genial artista. Esse disco, que só a perspectiva histórica permitirá compreender sua verdadeira importância no futuro, é o primeiro long play de um dos poucos verdadeiros gênios da música popular brasileira. É impossível escrever a história da música no Brasil sem um capítulo muito longo para a importância da obra desse músico incrível, o maior sambista de toda a história da nossa canção. Evite, meu amor, recuse os braços meus e fitarei os beijos teus. Culpado foi destino se somos dois feridos, pois preparou a trama e entregou a Cupido. Bem, vejo, está chorando, por certo chorarei, ferido está teu coração. E peço-te perdão das vezes que errei, mas este amor evitarei. Evite, meu amor. E a gente termina aqui mais esse episódio de Negro da Semana com uma grande novidade. Agora a gente faz parte da Half Def, a maior produtora de podcasts no Brasil. Isso significa um salto em qualidade de produção e também visibilidade, é claro. É o Negro da Semana agora crescendo e chegando a mais gente, o que, é claro, me deixa muito feliz. Eu espero que você também, que acompanhe e compartilhe o podcast durante todo esse tempo. Muito obrigado a todos vocês. E para chegar a mais gente ainda, por favor, nos siga nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. É só procurar por Negro da Semana em qualquer uma delas. Siga também @alegarcia no Instagram. E a gente agora está também no YouTube. Assina lá em youtube.com/Negro da Semana e curte o nosso conteúdo em vídeo. E por favor, compartilhe o nosso podcast por aí para que mais pessoas possam ter oportunidade de conhecer a história desses negros e negras fundamentais. Se você ouve o podcast no iTunes, também dê aquelas 5 estrelinhas pro Negro da Semana poder crescer e aparecer cada vez mais. Dê sua estrelinha também em qualquer outra plataforma. Compartilhe no Spotify, no Deezer, no Castbox, no Google Podcasts, no Overcast. Enfim, por favor, valorize a cultura e espalhe Negro da Semana por aí. O Negro da Semana é gravado no incrível KF Studios. Meu nome é Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Deaf.